no meio de semana. O Suárez não está relacionado, daqui a pouco a gente entra nesse jogo especificamente, mas antes eu quero falar do Palmeiras em si. Ontem a gente acabou falando rapidinho aqui, mas foi uma vitória maiúscula, não só pelo placar, mas acho que também pela participação dos jogadores, né? O gol, ele não é, talvez, o que diz se o jogador está bem ou mal, mas fala muito quando se trata de um atacante, Pascoal. E o Dudu ter voltado a marcar, a gente olhar aquele ataque formado agora com o Arthur de um lado, ele do outro, a gente está vendo um potencial de melhora num time que já é bom e já é seguro, não tá? Bom, só começar pelo Arthur, né? A entrada do Arthur no time do Palmeiras, que foi revelado pelo Palmeiras, foi vendido para o Red Bull Bragantino, foi recomprado pelo Palmeiras, a entrada dele remonta ao time do Palmeiras. Porque era o Scarpa naquela função. Sim. Então remontou o time do Palmeiras. No jogo contra o Goiás, o Dudu jogou de terno, jogou de sapato de cromo alemão e não escorregou. Não precisou nem de trava na chuteira, não escorregou. Deu show de bola, com pouca coisa. O Dudu não fez nada espetacular. Não fez aquele jogo que ele fez na final contra o São Paulo do Campeonato Paulista, né? Que ele dava cada drible no Wellington, que o Wellington nem sabia para que lado tinha, que saia para a direita e ia para a esquerda. Na hora que ele vinha para a esquerda, ele ia para a direita. Ele não achou o Dudu naquele jogo. Não foi aquele jogo maravilhoso do Dudu. Sabe o que ele fez? Ele foi tático. Sim. E o Palmeiras ganhou o jogo, acho que também muito em função da expulsão do Rauter. A expulsão do Rauter faz muita diferença no que a gente vê no placar. Mas o Palmeiras já estava ganhando por 1-0. Numa jogada que é a seguinte, todo mundo sabe, eu não vou contar nenhum segredo aqui, mas todo mundo sabe que o primeiro escanteio do Palmeiras, onde é que ele bate? No primeiro pau. Todo escanteio do Palmeiras, onde é que vai o primeiro? No primeiro pau. Que é para logo dar um susto na rapaziada. E no susto, a casquinha para trás, Caixa. 1-0. O Arthur botou de cabeça para dentro. Então a gente vê um monte de situações que o Palmeiras fica espetacular. Ah, Euzinho, tá balançando a cabeça, Euzinho? Ou você tá concordando comigo hoje? Então, o Euzinho, de vez em quando concorda, de vez em quando não concorda. Sempre concordo com você. Muito obrigado, Euzinho. Eu sempre concordo com você. O Palmeiras viu que o lado mais forte... A Dani que fica jogando um eu contra você toda hora. Eu? A discórdia do programa agora sou eu. Então, você é o ponto de discórdia. O que acontece é o seguinte, o Palmeiras viu que o lado mais forte do Goiás é o lado direito. Fez um movimento simples. O Dudu, joga um pouquinho pra dentro aqui, ó, Dudu, só de terno, só aqui, ó. Só que não é mais comigo, só aqui. E o Dudu jogou de terno. Coisa que o Corinthians foi lá e não viu, né? Não esse viu. lado direito. Não, né? fez uma atrapalhada imensa. Foi lá, não fez uma viu. atrapalhada sem tamanho. Aí, passa o Piquerez. Jogou bem também, hein? O Piquerez parecia uma betoneira na descida, sem freio. Ele passou por cima de todo mundo e deu 3 passes para gol. Para mim, foi o melhor jogador do Palmeiras em campo. Longe, o melhor jogador do Palmeiras foi o Piquerez. Acabou com o jogo. Só que você tem assim, você pega um Corinthians. Corinthians tem 4 jogos, 4 treinadores. Você vai querer que a bola parada, ofensiva e defensiva, funcione, Eizinho, igual a de um time que tem o treinador desde novembro de 2020. O São Paulo já fez uma jogada no Flamengo. Já fez gol. Fez o gol de fora. Você tem razão, tá muito bem o Flamengo do São Paulo. Eu vou até embora. Não. Só um pouquinho. Quando o jogador vai bater uma falta, ou o mesmo escanteio, às vezes sinaliza, né? 1, 2, 3. O Corinthians deve ser assim. Essa é igual o primeiro técnico ou é igual ao segundo técnico? Assim, é igual ao terceiro? Vamos bater como o Lucha mandou agora. É assim. Brincadeira. É assim, número 2, do Lázaro. Aí, do Danilo. Essa aqui é o número 3, do outro. Aquele chegar a informação lá já era, amigo. Mas o Corinthians ontem, especialmente nas bolas paradas e nos escanteios, buscava o Gil. Todas as bolas paradas do Corinthians ontem, todas na direção do Gil. Ontem buscaram o Gil lá e pediram um pênalti lá, que eu não achei. Palmeiras busca o Gomes e acerta todos. Ô, Crisan, me ajuda aqui, Crisan. Então, me ajuda aqui, Crisan. Eu tô aqui, ó, Palmeiras. Corinthians já foi. Quanto que você mede, Zinho? 90. 1,72. Tá esquisito isso aí, mas tá bom, vou acreditar nessa conta. Olha o ataque do Palmeiras, ó. O Dudu tem 1,66. O Rony tem 1,66 e o Arthur tem 1,68, Zinho. É ataque pra ser veloz mesmo, né? Tudo tamanho de Romário. 1,68 pra baixo.
Mas assim, o tamanho não importa, né? Não existe isso. Dizem que hoje na base, né, tem alguns clubes, né, que às vezes tem um certo receio, muito pequeno, não vai conseguir. Cara, eu acho que quem joga bola não importa o tamanho, né? Não, tá se tem um time que prova isso, é o Palmeiras, né, Zinho? Eu digo só pela estratégia, assim, você tem que pensar em velocidade, em maneiras de privilegiar coisa, né? Isso. Assim, você falou aí de 3 jogadores baixos, mas tem um treinador que é gigante, primeiro de tudo, né? Tem um treinador que é um gigante, e esse treinador, até nisso ele sabe explorar. Né? Porque se tem um time que tem uma bola parada fundamental, fortíssima, é o do Palmeiras. Na hora da bola parada, Rafael Veiga bate na bola como ninguém, aí ele bota na área ali os zagueiros, leva ali um pouquinho o próprio Zé Rafael, que tem uma estatura boa, né? Ele vai montando, vai com uma jogada estratégica de primeiro pau, que é uma bola mais rápida, né? Então, e mesmo quando desvia, ele tem o cara já posicionado para o segundo pau. O Calçade falou, o cara tá há muito tempo no clube. Assim, vocês lembram do Scarpa? Vocês conhecem o Scarpa, não conhecem? Não, calma também. Claro. Mas o Arthur veio exatamente para isso. Eu quero dizer o seguinte. O que eu quero dizer é o seguinte, o time quando tem uma estrutura, uma estratégia, quando tem um treinador que sabe o que quer, que tem um grupo na mão, cara, grandes jogadores saem e você daqui a pouco nem tá lembrando dos caras. O Mauro Naves anotou no caderninho tudo aqui, que o Danilo fez. E quando saiu o Rafael Veiga... Eu tudo que o Danilo fez. Não, quando saiu o Rafael Veiga também entrou o Scarpa... Logo esqueceram do Rafael. O Scarpa já foi o melhor do Brasilzinho, né? Sim. Porque o time estava montado. O que eu quero dizer é o seguinte. Do que você tá dizendo. Aí eu estou... Por isso que eu comecei falando do gigante que é o treinador do Palmeiras. Sim. Porque você não vai destacar um jogador no Palmeiras. Você vai destacar o grupo, o elenco. Não é um time que depende de uma peça só. Claro que tem uma espinha dorsal que precisa estar bem. O zagueiro Gustavo Gomes, o goleiro, um Zé Rafael que dá um equilíbrio no meio, ali com o Veiga e o Dudu principalmente na frente. Que aí alimenta Rony, alimenta todo mundo. O que eu quero dizer é o seguinte, tem times que você fala assim, o fulano quando não joga, esquece. E olha que times que tem bons elencos. Tira o Hulk do Atlético, tira o Arrascaeta do Flamengo, tira o Renato Augusto do Corinthians. Eu tô dando nomes. Tira o Alan Patrick do Inter. Alguns que eu tô dando. O Palmeiras é uma máquina de buscar títulos, porque é um conjunto. Claro que sente falta. Mas há pouco tempo o Rafael Veiga e o Rony estavam fora e o Palmeiras não perdia. Então, assim, é o time a ser batido, é o time a ser perseguido e é o time a ser copiado. A como gerir um elenco. Porque quando perde 2 jogadores, foi a torcida não. Alguns vândalos, pichar o muro lá, destruir o patrimônio do clube, pressionar a Leila, pressionar o Anderson Bar, os caras trabalhando, os caras com calma. Aí o Abel vai, traz o menino para ali, traz o Zé Rafael para volante, para função do Danilo, e libera o Gabriel Menino para fazer a função de segundo. O Gabriel Menino decidiu o campeonato, ou não, a Supercopa contra o Flamengo. O que chuta. E tá jogando bem, mas ainda traz o Richard Rios que tá ali já, olhando, beliscando uma vaguinha. Aí chega o Arthur, como vai ser? Será que vai se adaptar? Será que vai encaixar? A gente começa a ver um Arthur já rendendo até o que não estava rendendo no Bragantino, hein? Os últimos jogos do Arthur não estava sendo bom no Bragantino, não. E no Palmeiras ele já encaixou, já encontrou o espaço. Então eu dou muito mérito à estrutura do clube, ao trabalho da diretoria, que tem que ser destacado, foi buscar bons jogadores, né, para dar mais opções para o treinador, e o Abel, que para mim é o melhor treinador do futebol brasileiro. Vamos ouvir o Abel, então, para a gente continuar aqui falando desse Palmeiras. O Abel falou sobre a importância do Dudu voltar a marcar daquele jeitinho. Olha, hoje deu sorte porque eu não tirei, porque ele joga numa posição a que eu chamo aceleradores de jogo, são os jogadores de corredor. E hoje acabei por deixá-lo ficar até ao fim porque sabia que ele queria muito fazer esse golo, só que depois isso vai ter consequências à frente.
Isso é com todos, não é? Nós temos pouco tempo para recuperar e muitas vezes quando eu tiro os aceleradores de jogo é em pensar um bocadinho à frente. Eu sei que às vezes eles ficam chateados, para não dizer outro nome, chateados porque todos querem jogar até ao fim, não é? Vocês viram o menino sair meio chateado, agora que o jogo está bom vais-me tirar, mas a missão do treinador e a função do treinador é ver à frente, é ver o que o torcedor não vê, é ver o que os jogadores não veem, é ver o que a direção não vê, por isso é que nós somos treinadores. Tá aí, ó, dizendo exatamente o que o Zinho vê dele, que ele tá à frente, ele enxerga o que os jogadores de repente não estão vendo e acaba potencializando ou acalmando os jogadores quando há necessidade. O Dudu estava sem marcar desde novembro do ano passado contra o Fortaleza. Essa temporada não tinha marcado ainda. Então, desde novembro do ano passado contra o Fortaleza e agora tem um gol ali, mas é um jogador importantíssimo, né? Acho que é aquilo que a gente começou o debate falando, não é só o gol, é como ele é importante para o funcionamento desse time. Não, muito importante dessa entrevista é o seguinte, né? Ele fala que as pessoas não veem, eu tenho que ver, ele chama de aceleradores do jogo, são os que jogam pelo lado do dono deles e tal, então ele sempre substitui. No segundo tempo, dessa vez ele deixou e tal, pela necessidade, ou por querer ver se saía o gol que acabou saindo. Acho que acabou deixando o Arthur também. Mas o interessante é que ele, eu sempre faço tal. Mas não significa poupar, que ele fala assim, eu preciso ver isso, porque isso aí vai fazer falta. O que ele quis dizer sobre o Dudu? Se eu deixei jogar um tempão agora, o próximo jogo ele vai sentir, aí próximo jogo tal. Só que, na verdade, ele faz isso muito no segundo tempo. Ela até explicou nessa entrevista aí quais as funções que ele costuma tirar, né? Que normalmente tira e tal. Ele muda os atacantes, muda esses aceleradores e tal. Só que ele não gosta de poupar, né? E agora ele está com um problema lá. Ele tem 3 caras pendurados, por exemplo. Põe contra o Grêmio ou deixa para jogar com o Bragantino com esses caras. Eu acho que ele vai pôr contra o Grêmio. Não vai tirar. Tá de joga todo mundo. Piquerez, Mike e Zé Rafael. Se tomar amarelo, não joga com o Bragantino. Já é uma situação de poupar o cara fisicamente no outro jogo. Perder mais de um, né? Hein? Perder mais de um, eu acho mas que é aí problema. agora, para esses 2 jogos, eu não vejo, assim, nessa administração dele. Ele vai pôr todo mundo e vai deixar. Ele talvez esteja preocupado em poupar fisicamente para o jogo da outra semana que começa o mata-mata com Fortaleza, que aí já é uma coisa de mata-mata. Sim. Então, assim, quando ele fala, eu vejo lá para frente, eu fico administrando e tal, ele administra tirando, não deixando de colocar. Ele descansa o jogador jogando. Ele repete muito os times. Ele repete os times. Ele gosta, depois do início dele no Palmeiras, que ele ficou buscando uma formação e ele trocava, e ele mexia, ele alcançou uma estabilidade, que você sabe qual é o time hoje do Palmeiras. Há muito tempo a gente sabe qual é o time titular. Agora, por gostar de manter sempre a mesma equipe, ele vai mexendo durante os jogos. Sim. Se o jogador jogar 60 minutos e não 90, você vai acelerar muito a recuperação dele. Então você pode usar ele no outro jogo também. Porque é o seguinte, com 9 jogos num mês, você termina, ninguém vai jogar os 90 minutos. Na hora que chegar no final do mês, se o jogador está morto, está quebrado, a chance de lesão dele é gigante. Porque ele não recuperou. O duro é tirar Gomes e Dudu. É duro, exatamente. É difícil você convencer os dois a tirar. Mas eu vou tirar Gomes e Dudu. Nossa, é um B.O. Para convencer. Mas os jogadores, ele precisa, em algum momento, ele precisa ele até aprender. Tirou o Mike da lateral direita nesse último jogo. Ele até mudou o lateral. Por conta do cartão, né? Que o Bola acabou de falar.